Oi, João, bom dia, tudo bem? E Fernando, tudo bom? Bom dia. Obrigado Bom pelo convite. dia. É um prazer estar aqui com você, batendo esse papo. Imagina, eu me sinto super privilegiado por poder tocar esse projeto. Primeiro, por pesquisar o tema de carreira que é meu berço, mas principalmente por não ter a necessidade de ter o notório saber e me colocar no lugar que eu mais gostei na minha carreira toda, que é de pesquisar. E aí poder contar com grandes executivos pesquisando junto é uma honra e te agradeço aí a disponibilidade para a Cornerstone para contar essa carreira para a gente te ouvir. Imagina, eu que agradeço o convite mais uma vez. Muito bem. Então, para quem nos está assistindo, o Acontece Carreira é um projeto de pesquisa que a gente começa ouvindo diversos executivos. Esse ano vão ter mais de 50 executivos conversando e pesquisando sobre um tema de carreira que é pulsante neste ano de 2026, que este ano a gente vai falar sobre gerações, conflitos, inovações, interesses e tudo que envolve isto. Já que, João, estamos lidando com o mercado com 4 gerações simultâneas, um pouco reflexo por reforma trabalhista, um pouco por necessidade de expansão de tempo de carreira. Meu pai, projetista de hidrelétrica, se aposentou aos 52. Eu, com Ah, 46, lá sei Deus sabe quando irei me aposentar. Então, este mercado de trabalho vem mudando. Inclusive, lá em julho, nós vamos abrir essa pesquisa para vocês, aí para todo mundo poder responder, para dizer como é que está lidando com este ponto nas suas carreiras. Mas obrigado a disponibilidade. E aí, já te fazer uma pergunta desta curadoria. Tudo que a gente cuidou, João, foi não cair num viés de certo ou errado, bom e ruim, quem é bom, quem não é, porque acho que trazer a diferença como ponto de desafio, eu acho que isso não é produtivo, mas existe um ponto que é nítido quando a gente vai olhando em gerações, que nos últimos anos isso vem provocando muitas companhias e a área de recursos humanos entendo que profundamente, que é a questão do autocuidado e saúde mental, entrada de NR1, então parece que este tema se tornou um protagonista de carreiras muito impulsionado por conta das gerações. Esta afirmativa faz sentido para ti? Você vem enxergando isso nas tuas experiências? Como é que você está olhando para este tema? não, faz todo sentido. Primeiro, Fernando, obrigado. É um prazer estar aqui mais uma vez, batendo um papo contigo. Eu que acompanhei as outras séries do Acontece Carreira. Então, é um prazer estar aqui participando agora como entrevistado de um tema tão relevante, que é a questão de saúde mental, é a questão, talvez, o tema dos mais relevantes nos últimos anos, e acredito que esse ano de 2026 vai ser um tema central das empresas, das lideranças, porque isso tem impactado diretamente a performance, a produtividade e, consequentemente, a cultura das companhias e impactando na vida das pessoas. Né? Então, agradeço o convite e também trazer esse tema tão importante para a pauta. Né? O tema de saúde mental, ele tem já impactado significativamente as empresas, independentemente do tamanho ou do perfil ou da indústria. Né? Recentemente, a gente participou de uma pesquisa, eu que conduzo RHs em várias empresas, e na VR existe uma ferramenta de gestão de jornada, e a partir dali a gente consegue capturar uma série de dados, e a gente começou a perceber um crescimento exponencial de absenteísmo, de faltas, de ausências, através né, com a razão, tendo a razão da saúde mental, né, e dos mais diferentes razões dentro do campo de saúde mental, independentemente da geração. Né, então a gente já desmitifica isso de que está concentrado numa geração mais nova. Né, isso não é uma realidade. Isso tem impactado diretamente um crescimento no primeiro semestre de 2025 de mais de 140% em relação a afastamentos de saúde mental. O que vai diferenciar, e aí, Fernando, pode ser um caminho interessante para o nosso papo, são as causas, como eu te falei, que são diferentes e acabam tendo uma concentração devido à quebra de gerações. Né? Enquanto as gerações mais antigas, as gerações X, baby boomers,
acabam se afastando muito devido a casos de depressão. As gerações mais novas, como a Z, como a Y, a causa principal é a ansiedade, né, a crise de ansiedade. Mas não deixam de ser temas importantes onde falar de saúde mental, de certa forma, vai impactar diretamente todas as gerações, e as empresas, os RHs, vão ter que saber lidar com isso para minimamente orquestrar e buscar esse equilíbrio nas companhias. Muito legal. Ver tua reflexão me dá um lugar, e aí essa pesquisa é muito interessante, de que a gente vai olhar para fenômenos diferentes nas gerações, mas com bases iguais, né? E acho que o grande motor e problematização que a gente está querendo achar é que, assim, quais são os espaços comuns dentro dessas diferenças. E como você disse, um aumento de 145% de afastamento, ele é relevante para todas as gerações, e interessante enxergar que a causa ela é diferente pela como a pessoa lida com esta carreira e como isso impacta. Além disto, João, desculpa, depois eu te coloco, mas só para a gente ampliar um pouquinho, onde é que você enxerga outras diferenças dessas gerações? E aí, te ouvindo, esses dois dados são muito relevantes, mas existem outros vieses que aparecem essas diferenças e essas oportunidades de temas comuns entre as gerações? Muito, Fernando, eu acho que isso, a gente falou já da consequência, né, que é o limite onde chega num afastamento, chega numa identificação de uma doença, né, mas isso está muito pautado em traços culturais de cada geração, né, enquanto as gerações mais antigas, elas olhavam e olham ainda muito a questão do equilíbrio como dar conta do recado, né, então, qual é o meu equilíbrio? É dar conta do recado no trabalho, dar conta do recado em casa, sustentando a família, dar conta do recado cuidando dos meus pais, porque existe hoje em dia, né, as pessoas estão vivendo cada vez mais, então mesmo essas gerações X e Baby Boomers muitas vezes estão cuidando ainda dos pais, né, de gerações ainda mais antigas que já estão fora do mercado de trabalho. Então, a questão do equilíbrio para essas gerações mais antigas era dar conta de qualquer forma. E o autocuidado, ele vinha depois. Ele vinha como um pós, quase como algo paliativo, algo adicional, algo supérfluo, né? O que eu vejo das gerações mais novas, e aí muitas vezes acontece até um erro de avaliação das gerações mais antigas em relação às gerações mais novas, é que eles também buscam performance, mas aí é o equilíbrio como premissa. Claro. A busca do autocuidado como premissa. Quer dizer, eu não vou performar se eu não estiver bem, se eu não estiver me cuidando, se eu não estiver num ambiente saudável, mentalmente, fisicamente, financeiramente, espiritualmente. Com propósitos futuros. Propósitos futuros. Então, é uma geração que ela muitas vezes coloca isso como premissa e parece que ela não quer performar, o que não é uma realidade. A gente percebe isso até em avaliações de performance na companhia e tem outros dados que mostram que as gerações mais novas também têm um nível de comprometimento quando conseguem buscar atingir esse equilíbrio que buscam como premissa antes de atingir, porque entendem que só assim é possível performar. Então, existe uma visão que ela é diferente, mas ela pode ser também complementar, de certa forma, e buscar isso e orquestrar isso acaba sendo uma grande oportunidade para as companhias. Eu fui te ouvindo o relato e é isso. Eu lembro, eu sou geração X, né? E para mim o quanto foi difícil na minha carreira conseguir perceber esse limitante de quando eu me senti a frase, seja no saber ou seja no meu limite, poder compartilhar isto, como eu vejo muitas pessoas da minha equipe podendo trazer isto e a gente poder pensar junto, mas eu era formado a entender que este homem e este líder, a fragilidade tirava a potência dele, né? Exatamente. É esse o tema, né? As gerações, e eu também fui acostumado, até é importante, porque a gente está numa geração similar, e a gente pegou essa transição, né, Fernando? E essa geração é que hoje lidera muitas áreas, ou às vezes até empresas, né? Sim. Então, tem uma oportunidade dessa geração, que é a transição do X para o Y, de
administrar os seus vieses que foram formados num modelo mais antigo e entender que é possível evoluir, compreendendo essas provocações que as novas gerações trazem, para entender que o autocuidado pode ser parte de uma estratégia de performance, e não uma fragilidade. Então, essa transição, acho que é uma grande oportunidade. Ninguém que está mal consegue ter uma alta performance, né? Em algum momento isso vai dar ruim, isso vai estourar, seja mentalmente, seja fisicamente, né? E isso, em algum momento, até por mais absurdo que possa parecer, já foi sinônimo de heroísmo. Sim, Né? sim. A pessoa ir para o hospital, a pessoa passar mal, a pessoa ter uma crise né, de burnout, ou de pânico, ou de qualquer outra questão que seja. Mas, no fundo, até sendo bastante pragmático, isso vai impactar a performance e, consequentemente, até o resultado na companhia, né? Então, como profissional. Então, no fim, não é vantajoso para ninguém esse tipo de postura, e eu acho que as gerações mais novas percebem isso, seja por uma questão de entendimento de como querem levar a vida, como também de entendimento de que a performance ela é consequência de uma junção de conhecimentos, habilidades e atitudes, mas também de uma condição física, de uma saúde psíquica, de uma saúde emocional equilibrada. E aqui na Cornerstone Carreira, quando a gente vai lidando com projetos de carreira de líderes executivos, uma das falas que a gente vai tentando simbolizar para as pessoas enxergarem isto apesar de cuidarmos do humano, somos produtos, né? E aí, esse produto, para ele funcionar, ele precisa estar bem, ele precisa estar cuidado, ele precisa estar bonito. E esta máquina, mente e corpo, é este produto que vai performar da melhor forma. E aí, a pesquisa, a última provocação, é entender que executivos de RH, neste momento, têm um lugar de desafio considerável nas organizações, principalmente porque a minha escutativa permite, na relação com as organizações, é perceber que existe uma discussão dessas diferenças muito latentes e que a companhia precisa transformar isto para colaboração e inovação. E eu não acho isso tão simplório. Né? Acho complexo, mesmo sendo um tema muito discutido. Uma coisa é eu pensar, outra coisa é eu fazer. Como é que vocês estão pensando aí nas práticas de vocês de trabalhar essas diferenças para construir? Existem já estratégias funcionando, pensadas? Como é que vocês estão olhando em construir este processo colaborativo e de inovação entre as gerações? Eu até... A primeira coisa que eu quero dizer é para quem estiver assistindo, para os meus colegas de RH, para os meus pares no mercado, não tem um modelo perfeito. Né? A gente está, todo momento, aprendendo com isso. Né? E errando bastante, né? Acertando bastante. Mas se todo mundo estivesse acertando isso, a gente não teria tantos casos como esses que eu acabei de citar no começo do nosso papo. Né? Então, eu acho que está todo mundo... buscando um modelo, a evoluir esse modelo para que ele seja cada vez mais sustentável, que eu acho que essa é a palavra. Não adianta você ter uma performance de curto prazo se isso não for sustentável. E para ser sustentável, acho que o equilíbrio é a palavra realmente da vez, um equilíbrio que ele está conectado à performance, ele não é um equilíbrio somente do ponto de vista de bem-estar, é conectando todas as variáveis que possam fazer com que isso funcione cada vez melhor, tanto no desenvolvimento profissional quanto no desenvolvimento dos negócios. Né? O que eu acho é que a gente estava falando da nossa experiência, da nossa geração, eu acho que a gente tem aqui uma oportunidade de sair do piloto automático, de se despir de vieses e começar a tratar esse assunto de fato como um assunto central estratégico para a performance, o autocuidado, a questão das saúdes como um tema central para a produtividade, para a performance e para o cuidado. Né? E isso passa por uma coragem de ser frágil em alguns momentos, de você entender que falar de saúde não vai enfraquecer uma cultura de alta performance. E muitas vezes isso é confundido. Né? Você falar de saúde mental muitas vezes pode
muitas vezes é visto como algo antagônico à alta performance, à produtividade. E pelo contrário, acho que o que eu trago aqui como provocação é justamente essa oportunidade que a gente tem de ampliar esse repertório e colocar isso num ponto central como um motor para a performance, né? E com base nisso, o que a gente tem feito, primeiro de tudo, é conhecer as pessoas. Eu acho que é um papel central do RH conhecer, né? Acho que tem muitas empresas que às vezes não conhecem, não sabem nem a quantidade de gerações e que papéis que eles exercem hoje nas empresas, né? E a partir disso, acho que uma das áreas que eu valorizo muito em todos os RHs que eu lidero é a área de design organizacional. Como é que a gente pode montar equipes que combinem, que façam com que essa diversidade de gerações possa ser produtiva para o ambiente, produtiva para a empresa, para os negócios, né? Porque se de um lado você tem gerações mais antigas que trazem essa visão de disciplina, de organização, de comprometimento, que muitas vezes é questionado nas gerações mais novas, as gerações mais novas também trazem provocações importantes e de eventualmente questionar regras que não fazem mais sentido no momento atual, ou de buscar esse autocuidado como uma premissa para a performance. Então, acho que essa combinação ela é fundamental. Então, o que eu te diria é conhecer, ter dados para conhecer essas gerações, entender os seus papéis hoje na organização, eventualmente montar equipes multidisciplinares que você combine esses temas e promover ambientes, rituais que possam ter essa troca, onde essa amplitude de cultural e de conhecimento entre as gerações possa levar para esse equilíbrio e extrair o melhor que tem de todos esses colaboradores, né? Então, eu te diria que acho que esse é o caminho que me parece mais razoável. Aqui não estou falando nenhuma ciência de foguete, não tem nada de diferente do que muitos têm feito, mas é só uma visão que eu acabo tentando quebrar de que existe o certo e o errado, existe a geração que trabalha, a geração que não quer nada, as pessoas que só querem qualidade de vida e as outras que não querem qualidade de vida e só querem trabalhar. E eu acho que essa visão ela tem que ser quebrada, porque existe também muito preconceito do lado das gerações mais novas, de olhar para as gerações mais antigas e dizer que é um modelo falido, que não é sustentável, que eu não quero isso para a minha vida, né? Existem pesquisas recentes que dizem que que a maioria dos jovens não querem assumir a cadeira dos seus líderes, dos seus diretores, né? Então, eu acho que existe aí uma grande oportunidade de reprogramar isso, entendendo que a junção dessas visões pode ser bastante sustentável na linha do tempo. Gosto muito de fechar as conversas tentando achar uma palavra protagônica. Primeiro, porque quando eu vim para esse debate, eu acho que o lugar mais saudável é o que você colocou. Não consigo acreditar que alguém tem uma fórmula perfeita de lidar com essa história, porque a gente está no meio do caos aprendendo com ele. Então, mas tem uma palavra sua que você traz muito e que acho que ela é muito relevante para a gente tirar os vieses, que é dado, né? Você traz uma visão clara de olhar este fenômeno pesquisando e vendo os dados comuns para tomadas de decisão a partir do que é real, e não a partir daquilo que eu entendo, que eu julgo, que eu penso, que eu faço. Não, a gente vai olhar isto como um dado real, e para quem está assistindo, eu acho que tem ali uma provocação muito interessante, dentro da gestão deste ponto de gerações, quais são os dados de fato que se tem construído para se pensar estratégias a partir disto, né? E não só percepções ou sensações, ou ideias trazidas ao longo da vida, e assim, dentro deste organismo, dentro dessa estrutura, dentro dessa equipe, são os dados que trazem para se pensar o plano de ação. Muito interessante. Gostei muito do papo, João. Obrigado, disponibilidade, e Imagina, espero que a eu gente que permaneça em agradeço, parceria. espero ter contribuído. Realmente, dados é algo fundamental, ajuda a construir estratégias, planos de ação com muito mais assertividade, quebrando vieses, né? Uma coisa que eu gosto de dizer, e aí para fechar, a questão falar de saúde
ela, como eu disse, não enfraquece a cultura de alta performance. Pelo contrário, ela qualifica. Eu acho que torna a cultura de uma empresa mais madura, mais próxima e com isso mais sustentável. Então, esse convite para enfrentar isso com coragem, porque não é fácil, eu sei que muitas vezes existem barreiras de conselhos, de C-levels que podem enxergar de diferentes maneiras esse tipo de conversa. Acho que cada vez menos, cada vez as pessoas estão mais conscientes desse impacto, mas eu diria que essa discussão ela qualifica e amadurece a cultura de uma companhia e, consequentemente, torna essa companhia muito mais adaptável a tudo que vem por aí nesse mundo que a gente tem visto, um mundo cada vez mais desafiador. Muito bem. Obrigado, João. Permanecemos conectados. Fernando, obrigado. Um grande abraço. Mais uma vez, um prazer participar aqui do papo contigo. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.